Salve Maria, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estou aqui tentando só ativar as perguntas. Cheguei agora de viagem. Por isso que atrasei um pouquinho a live aí, mas já estamos conectados. O pessoal está dizendo que está com dificuldade de entrar. Deixa eu já avisar que já estamos ao vivo. Opa, João Vitor, Rodrigo, sejam bem-vindos. Vamos lá dar continuidade aí à nossa live sobre os Santos Anjos. Este tema que é tão bacana para ser abordado e que poucos aí conhecem, né? Mas vamos lá. Roberta, seja bem-vinda. Deus os abençoe. Prontinho. Pois bem, pessoal. Semana passada, sábado passado, nós demos início a uma sequência de formações sobre os Santos Anjos e hoje vamos dar continuidade, né? Estamos todos os dias rezando a Quaresma de São Miguel. Hoje já estamos no 8º dia. Nossas intenções estão sendo colocadas todos os dias nesta Quaresma. O pessoal tem acompanhado e também o objetivo de estar aí propagando a Quaresma todos os dias durante esses 40 dias da Quaresma é para que as pessoas se lembrem, né? O mais importante é que as pessoas se lembrem de rezar e assim possa estar praticando essa devoção, né? Que é tão rica, tão antiga e tão nova para a Igreja, que nos traz tanta espiritualidade, né, nos dias de hoje. Então, pessoal, compartilhe aí com os amigos de vocês, quem tem esta curiosidade, essa vontade de conhecer um pouquinho mais sobre os anjos. Então, um pouquinho que nós podemos estar colaborando aí, estaremos compartilhando as informações. As informações não cabem, a Igreja nos dá, não para que nós retemos, né, mas não para que nós possamos aí propagar. Esta é a beleza da vida missionária da Igreja. João Vitor está dizendo que vai dormir, né? Deve estar com sono.
Amanhã cedo ele vai para a missa. Pode deixar, João Vitor, estará salva, vai ficar salva aí a live. Né? Que Deus o abençoe e reze o Santo Anjo antes de dormir. Deus abençoe. Pois bem, então para aqueles que esteve acompanhando aí, né, durante o dia as lives que eu vim postando, eu fiz uma pergunta, né? Na verdade eu fiz um levantamento de perguntas, né, de curiosidades para aqueles que quiseram, né, compartilhar conosco. Então, houve muitas perguntas, eu não pude compartilhar todas devido à correria, né? Como eu disse no início da live, estou chegando agora de viagem, mas as perguntas que estão aqui para nós, estaremos aí esclarecendo todas elas, tá bom? Pois bem, semana passada nós abordamos um pouquinho sobre a natureza dos anjos. Né? A natureza dos anjos como criaturas de Deus, né? Deus quem criou. Então vimos ali o momento exato em que Deus criou os santos anjos nas Sagradas Escrituras. Para quem não se recorda, né, vamos pegar um pouquinho daquilo que falamos semana passada para darmos assim continuidade. Então, semana passada vimos que Deus criou os anjos ali no capítulo 1 de Gênesis. Logo no primeiro versículo, aonde Deus mesmo ali relata, né, o Gênesis, em que no princípio Deus criou o céu e a terra. Então, Deus criou o céu. Junto, né, com esta criação, Deus ali criou todas as suas criaturas celestiais. Então, quando Deus ali criou o céu, Ele criou todas as suas criaturas celestiais. Isso é, os anjos. Tá ok? Vamos entrar nessa questão também, Lu. Então, Deus criou ali no Gênesis, no capítulo 1, os anjos, a natureza angélica, né, os seres celestiais. Vejam, tão interessante é que Deus criou não um punhado, dizer um português bem claro, não um punhado de seres celestiais, mas criaram milhares e milhares e milhares, milhões e milhões e milhões de anjos. Não dá para imaginar a quantidade de anjos que Deus criou neste momento. Então, o que nós sabemos pelas Sagradas Escrituras é que Deus colocou uma prova de amor para com seus anjos, e nesta prova, a terça parte do todo se rebelou contra Deus, e ali foram expulsos do céu. Foram expulsos do céu. Então, nós vimos, semana passada, que Deus criou os seres celestiais, que Deus criou os anjos, no capítulo 1 do Gênesis, quando ele diz: no princípio Deus criou o céu e junto do céu as suas criaturas celestiais. Ok? Falamos também semana passada sobre a prova que os anjos passaram. Né? Como se sucedeu esta prova? Vimos que dentre os seres celestiais, Deus criou um predileto, né? Criou ali um ser celestial dileto em comparação aos demais coros, aos demais anjos do céu. E ali sabemos, pela própria Sagradas Escrituras, que o nome é Lúcifer, porque era o anjo que possuía a luz. Lúcifer vem de luz. Então, Deus colocou todos os dons, todos os talentos possíveis ali para Lúcifer, para que Lúcifer oferecesse a Deus o amor perfeito. Vimos também semana passada que Deus, ele criou os anjos, né, como seus ministros, e para alguns fins. Quais são estes fins? Deus criou os anjos para o servi-lo, para o amá-lo, para o adorá-lo. Entendem?
criou como seus ministros. Né? Deus criou seres celestiais, seres perfeitos, para que fosse por meio deles perfeitamente amados, perfeitamente honrado, perfeitamente adorado. Entendem? Então, sejam bem-vindos aí, o pessoal está entrando. Maria José, Mauro, Grupo Azul, um grupo que tenho ótimas recordações. Então, pessoal, Deus criou os anjos ali e na criação dos anjos elevou, né, uma criatura a um estado perfeito. E enriqueceu esta criatura, né, enriqueceu Lúcifer com todos os dons e talentos. E na hora da prova, Lúcifer, que era tão rico de dons e talentos dados pelo próprio Deus, ele mesmo se rebelou contra Deus. Vimos semana passada como se deu esta revolta, né? Lúcifer, como nós imaginamos, quando falamos da batalha do céu, nós vemos ali várias figuras, inclusive, para colaborar com a nossa imaginação, de uma batalha humana, transformada em seres celestiais, em anjos, né? Vemos ali os anjos com uma armadura romana, vemos São Miguel expulsando com uma espada ou com uma lança Lúcifer do céu e os demais anjos, mas de fato a batalha não ocorreu fisicamente, né? Eu peço que vocês, para que compreendam bem o que vamos falar hoje, que dêem uma passadinha ali no feed e vejam a primeira live, a primeira parte sobre a natureza dos anjos, que ali eu vou dizer que os anjos não são seres corporais, não são presos à matéria, são seres espirituais. Então os anjos são puros espíritos. Então se os anjos são puros espíritos, como ocorreu a batalha no céu? A batalha no céu, ela não ocorreu de forma física, né? Os anjos não possuem corpos, então os anjos eles não lutaram ali fisicamente, não agrediram um ou outro fisicamente. Os anjos, por serem criaturas espirituais, serem infinitamente elevados a nós em relação à inteligência, os anjos, eles lutaram entre eles de forma retórica. Então a luta dos anjos foi uma luta retórica, ou seja, de argumentos e contra-argumentos. Entendem? Então, Lúcifer convenceu, isso deixa bem claro São Tomás de Aquino, ali na Suma Teológica, no Tratado dos Anjos, que Lúcifer não conseguiu convencer apenas a terça parte dos anjos. Veja só, é diferente quando as Sagradas Escrituras se refere que a terça parte do todo foram expulsos. Vejam, para vocês entenderem bem. A terça parte dos anjos, ou seja, Lúcifer ele não conseguiu, ele não apenas, para deixar bem claro, ele não apenas convenceu a terça parte dos anjos. Muito pelo contrário. Os anjos, Lúcifer, ele conseguiu convencer todos os anjos do céu. Entendem? Todos os coros, inclusive os serafins. Embora há uma batalha teológica aí sobre a questão dos serafins, porque os serafins, eles, segundo alguns teólogos, os serafins são criaturas, né, são seres celestiais que Deus criou, que possuem ali o puro amor. Ou seja, é o amor abrasado, o amor de Deus. Algumas vertentes teologais definem que os únicos que foram isentos da prova foram os serafins, porque são os anjos que cultivam ali o puro amor de Deus. Há outros teólogos dizem, como São Tomás de Aquino, que não, que todos os anjos passaram pela prova, porque toda a sua criatura que possui inteligência, que possui vontade, eles não estão isentos da prova de amor de Deus. Entendem? Então, os serafins também passaram pela prova. Então vamos seguir a vertente de São Tomás de Aquino. Todos os anjos se rebelaram contra Deus por um instante, exceto um. Então, São Miguel foi o único
que não se rebelou contra Deus. Foi o único que manteve em si a fidelidade a Deus, intrinsecamente. A fidelidade a Deus. Então, o que ocorreu quando Lúcifer ele soltou uma força retórica, vamos assim dizer, para convencer os anjos a se rebelarem contra Deus? O que aconteceu? Apenas um anjo se levantou entre os milhares de anjos para honrar e defender a Deus. Vocês bem sabem, né? Qual foi o grito que soou no céu quando Lúcifer convencia os demais anjos a se rebelarem contra Deus? Quis ut Deus. Pois bem, para que vocês possam entender o que simboliza, o que significa isso. Lúcifer, ele era um querubim. Os anjos, eles são separados em coros. Quantos são os coros dos anjos? São 9 coros, separados em 3 hierarquias. Essas hierarquias são, vamos dizer que são grupos, né? Então, são 3 grupos e em cada grupo existem 3 coros angélicos. Entendem? Então, o primeiro grupo, né, a primeira hierarquia, elas são criadas para honrar o trono de Deus, ou seja, são aquelas criaturas que estão mais próximas de Deus, que captam a sua mensagem. Entendem? Então, os serafins, os querubins e os tronos são os 3 coros angélicos mais próximos de Deus. Em seguida, na segunda hierarquia, são os seres celestiais que recebem a mensagem de Deus da primeira hierarquia. E esta hierarquia, esse grupo, é formado por outros 3 coros angélicos, que são as dominações, potestades e virtudes. E o terceiro grupo dos anjos, né, a terceira hierarquia, é formada pelos servidores da humanidade. Né? Vamos dizer que a terceira hierarquia ela é formada por outros 3 coros, que seriam os principados, os arcanjos e os anjos. Então vejam, são 3 hierarquias, em cada hierarquia possuem 3 coros angélicos. Lúcifer, ele fazia parte dos anjos supremos, a hierarquia suprema. A segunda hierarquia podemos nomear como hierarquia mediana. E a terceira hierarquia como hierarquia íntima, né? Que formam ali os coros servidores da humanidade. Então, o primeiro grupo, a primeira hierarquia que se rebelou contra Deus foram aqueles que estão mais próximos de Deus, ou seja, são superiores aos demais. São superiores aos demais coros. Então, a primeira hierarquia, formada pelos serafins, pelos querubins e pelos tronos, foram os primeiros a se rebelarem, porque foram eles os primeiros a captarem a mensagem contra Deus de Lúcifer. Desta hierarquia passou a mensagem para a segunda hierarquia, formada pelas dominações, potestades e virtudes, que passou a mensagem para a terceira hierarquia. Né? A terceira hierarquia, formada ali pelos principados, arcanjos e anjos. Veja, quando chegou nos arcanjos a mensagem, São Miguel se incomodou completamente, porque via que o não serviam, ou seja, que o não servirei de Lúcifer, estava contagiando todas aquelas outras criaturas celestiais. Foi aí que um arcanjo... Percebam que os arcanjos fazem parte do penúltimo coro. São 9. Ele se encontra no 8º. São Tomás de Aquino diz
que entre um coro e outro, entre uma hierarquia e outra hierarquia, a distância uma da outra é como se fosse 1000 anos-luz. Então podemos ver aí a grandeza dos 3 primeiros coros que compõem a primeira hierarquia. Como são superiores à última hierarquia, aonde compõe ali o coro dos arcanjos. Veja que Deus sempre usou essa pedagogia. Né? Sempre o mais pequeno, sempre o mais... o inferior, sempre o mais pobre, vamos dizer assim. É assim que Deus enriquece com a sua sabedoria. Vemos, vamos à referência, né? Vemos o exemplo de Davi, né, que venceu Golias, e tantos outros exemplos. Né? Vemos ali o próprio nosso Senhor, sendo Deus, né, não teve lugar para nascer, né, teve que nascer junto aos animais. Então Deus sempre usou essa pedagogia. Então, São Miguel Arcanjo, sendo ele um arcanjo muito inferior aos querubins, ou seja, muito inferior a Lúcifer, foi o único a se levantar e soar um grito de guerra. Quis ut Deus, que quer dizer quem como Deus. Daí se origina o nome propriamente dito de São Miguel, Micael, né? Quem como Deus. El quer dizer Deus. Então, quem como Deus. A partir desse momento, a partir deste exato momento, inicia a batalha retórica entre São Miguel e Lúcifer. Lúcifer, que possuía ali toda a riqueza da sabedoria de Deus, toda a riqueza da sabedoria de Deus, ele tinha muito mais argumento para poder vencer São Miguel na retórica do que São Miguel mesmo. Mas Deus, né, podemos dizer, permitiu que o amor inflamado do coração de São Miguel, vamos dizer coração, lembrando que os anjos eles não possuem matéria, então o coração é uma forma simbólica de dizer, né? O ardor do amor de São Miguel para com Deus foi tão grande que venceu Lúcifer em sua revolta, em sua rebeldia. São Miguel foi tão incrível nesta batalha retórica que ele conseguiu convencer quase todos os outros anjos. Né? Reconquistar, né? Quase todos os outros anjos. Lúcifer, que havia implantado no coração, implantado nos outros anjos, a rebeldia, a revolta contra Deus, São Miguel, pela batalha retórica, conseguiu tirar essa revolta, tirar este nos serviam dos outros anjos. Ele conseguiu reconquistar quase todos. Aí entra a questão da terça parte. Se não fosse São Miguel, não seria apenas a terça parte. Se não fosse São Miguel, seriam todos os anjos se rebelando contra Deus. Entendem? Então, São Miguel ali, ele foi foi único, né? Foi um grande guerreiro que combateu contra Satanás e os que quiseram seguir ali o próprio Lúcifer. Então isso é só recordando do que nós vimos semana passada, certo? Então um arcanjo muito inferior a Lúcifer se levantou para defender a Deus mesmo. Então Lúcifer e os demais anjos, como castigo, né, da revolta, foram expulsos, né, do céu. Como diz São João Damasceno, Deus já deu todas as oportunidades possíveis para os anjos maus.
né, naquele mesmo conflito, né, inclusive para Lúcifer. Né, o fato de São Miguel ter se levantado para defender a Deus foi uma oportunidade de Deus mesmo para que Lúcifer se arrependesse. Né? Mas ele permaneceu no erro junto com a terça parte do todo dos anjos, e devido a esse orgulho que surgira nestes seres, eles foram expulsos. Então, diz São João Damasceno que como não há remissão para os anjos depois da queda, como também não há para os homens depois da morte. Então aí entra a questão de que não existe salvação para o demônio, né? Não existe salvação ali para Lúcifer e os seus anjos. Eles foram expulsos para o mais profundo dos infernos. Ok? Então isso foi só para recordar a questão que vimos semana passada, tá? Então vamos falar o que hoje, né? Vamos falar o que exatamente hoje? Vamos falar sobre a questão espiritual, né? O que os anjos influenciam, né? Colaboram em nossa espiritualidade. Veja, Deus criou os anjos como seus ministros. E uma das missões, né? Uma dos ofícios dos anjos é a guarda, é a proteção da humanidade, do ser humano. Né? Deus, a cada homem viator, né? A cada alma humana, a cada alma racional, Deus confia a ele um anjo. Né? Mas não só a ele especificamente. Todo o mover do universo, tudo, Deus serve dos seus anjos para a ordem natural de todas as coisas. Então, qual foi a missão que Deus confiou aos anjos a nosso respeito? A respeito do homem. Nada mais, nada menos que a nossa salvação. Então os anjos, eles têm um ofício específico, né? Um ofício direto com a nossa alma, que é a questão da nossa salvação. Então tudo aquilo que colabora para isso, os anjos estão ativamente a nosso serviço. Né? Por exemplo, quando se refere à questão da santidade, todas as ocasiões, todos os meios que nós encontramos para santificar-nos, existe ali a participação do anjo para este benefício nosso. Vemos ali São Padre Pio mesmo. São Padre Pio, ele diz, em uma das suas colocações, ele é bem interessante. Ele fala, nós temos um anjo, né, que é muito superior a nós, que vê a Deus face a face, né, que goza da visão beatífica, e nós muitas vezes não damos serviços a eles. Né? Muitas vezes nós não colocamos eles para trabalhar. O que São Pio queria dizer sobre isso? Muitas das vezes nós não recorremos aos anjos para entender, por exemplo, a vontade de Deus sobre a nossa vida. Isso é algo fundamental. Quando nós recorremos aos anjos para entender a vontade de Deus na nossa vida, certamente nós a compreenderemos, certamente nós a entenderemos. Esse mês de agosto, né, os meses voltados às vocações, né, você que ainda tem dúvidas sobre a sua vocação, seja ela a vocação à vida religiosa, a vocação à vida missionária, a vocação à vida sacerdotal, à vida matrimonial, recorre aos seus anjos. São os anjos que gozam de Deus face a face, gozam da visão beatífica. São os anjos que recebem a mensagem de Deus através dos outros coros angélicos, recebem a mensagem de Deus para aplicar em nossa vida. Então todas as vezes que nós recorremos aos anjos para entender a vontade de Deus, certamente nós a entenderemos.
né? Os anjos, eles têm essa influência para com a nossa salvação diretamente. Tudo aquilo que beneficia a nossa salvação, como eu já disse, a vida de santidade, a vida espiritual, o crescimento dela, os anjos colaboram para que nós possamos gozar como eles gozam da visão beatífica. Então tudo aquilo que é relacionado à nossa salvação, Deus confia aos seus anjos para administrar em nossas vidas. E muitas vezes nós passamos a vida toda sem recorrer ao vosso auxílio, sem ao menos notar a sua presença, né, em nossa guarda. Né? Muito interessante também o que diz Santo Agostinho referente aos anjos. Santo Agostinho, ele diz que Deus, depois do batismo, usa dos seus anjos para iluminar-nos. Muito claro deixou através da oração de São Luís Gonzaga, né, a oração do Santo Anjo do Senhor, que nós todos conhecemos. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege. Então os anjos regem. Sempre me guarda, os anjos guardam. Me protege e me ilumina. Então, o fato de iluminar, ou seja, o iluminar é dar conhecimento a algo, ciência a algo desconhecido. Então, a iluminação que vem referente à vontade de Deus em nossas vidas, parte também dos anjos, são eles que nos iluminam depois do batismo. Antes do batismo, né, como nós não ainda possuímos a graça do batismo mesmo, né, a graça sacramental, então nós não podemos dizer assim, não somos iluminados. Então nós recebemos dos anjos a guarda, a proteção e o regir, recebendo a iluminação após o batismo. Então, os anjos, eles possuem essa missão específica. Né? São Tomás de Aquino, ele vem dizer que os anjos, eles ou nos defenderão, né, diante de Deus, nos apresentarão pelas coisas boas diante de Deus, ou colaborarão com a nossa pena, ou seja, com a nossa condenação eterna. Mas o meu anjo vai ficar triste porque eu vou ser condenado. Não, os anjos, eles não possuem esse sentimento de alegria ou tristeza. Os anjos não possuem esse sentimento. Então, por ser puros espíritos, os anjos, eles possuem ali a inteligência e a vontade. Eles não ficam tristes nem felizes. Os anjos, eles já são felizes, eternamente felizes, porque eles gozam da visão beatífica. Então eles não ficam tristinhos caso nós formos condenados ao inferno. Os anjos são justos. Então, se essa for o merecimento de nossas ações, então assim ocorrerá. Então, por isso que devemos nós colaborarmos, devemos viver uma vida digna de santidade para dignizar também, valorizar também essa presença santa que nos rege, nos guarda, nos protege, nos ilumina constantemente. Então, na vida espiritual é extremamente necessária a vida de relação com os anjos. Em todas as nossas ações, recorremos a eles. Em todos os nossos estudos, recorremos a eles. Em uma viagem, para livrarmos de todos os males, e etc. Então, em todas as nossas ações, nós devemos sempre estar recordando que temos aquele que goza da visão beatífica diante de Deus para nos auxiliar. Até mesmo referente às perseguições. Muito interessante o que aconteceu na vida de Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc, ela, uma jovem de 18 anos, comandou o exército francês e obteve, neste comando,
21 vitórias sobre os ingleses. Algo extremamente sobrenatural. São Miguel Arcanjo é quem apareceu para esta jovem e disse a ela que fosse até o rei da França e dissesse a ele que era a vontade de Deus, que ela comandasse os seus exércitos. E assim ocorreu. Muitas e muitas experiências ela vinha dizendo que eram os anjos quem batalhava a favor deste exército para que obtesse as vitórias, porque era assim a vontade de Deus, e etc. No fim da vida, quando ela foi condenada por heresia, por bruxaria, a ser queimada na fogueira pelos ingleses, quando ela estava ali, ela de certa forma temeu, porque ela via, né, toda a situação, era uma jovem, toda a situação que estava em sua volta ia ser martirizada, e ela temeu. Aparece para ela São Miguel Arcanjo e diz: não temas, seja corajosa neste momento como foi em vida, porque os anjos te esperam no céu. Então, em meio a perseguições, em meio aos desafios da vida, né, em meio à contrariedade do mundo sobre a questão dos valores cristãos, sobre a questão da vida humana, tudo aquilo que pode parecer muito maior do que você e lhe gere medo, sempre recorde que existe um anjo muito poderoso, confiado por Deus para te guardar, te proteger e te defender. Santa Faustina, ela diz em seu diário que uma das maiores causas da perseverança dos mártires foi o auxílio angélico para estes. Então, em meio às dificuldades, nunca se esqueça que, independente do problema, do desafio que você enfrente por Deus, nunca vai ser maior do que aquele que Deus o colocou para lhe proteger. Entendem? E não tem como nós falarmos da vida espiritual sem antes falarmos da questão do demônio. O demônio, ele existe. Se vocês pegarem ali uma das lives que eu fiz sobre os inimigos da alma, o mundo, a carne e o demônio, ali eu afirmo, através do concílio de Latrão, que é um dogma de fé, a existência do demônio. A igreja reconhece, os documentos, embora muitos TLs aí, muitos teólogos da libertação dizem que o demônio ele é apenas um grau de imaginação, ele não é o demônio, não é um espírito mau, não é real, é algo imaginário, não é algo real. Contrariando a doutrina católica, os anjos eles existem, e entre esses anjos existe aquele que não foi fiel a Deus, existe Lúcifer, o demônio, o divisor, Satanás. E ele possui ainda todas as características angélicas. Ele é um anjo, não perdeu os seus dotes, ele ainda continua sendo anjo. Então, imaginemos a grandeza do nosso anjo da guarda. Imaginemos. Grande também são os demônios. Grande também são os demônios, os anjos que se rebelaram contra Deus. Devemos temê-los? Se grandes são como também são nossos anjos, não devemos temê-los. Por quê? Porque eles não gozam da visão beatífica. Eles não conhecem a Deus. Isso é interessante. Embora Lúcifer possuía todos os dons e talentos possíveis para melhor amar a Deus, melhor dignizar a figura divina de Deus, eles não conhecem a Deus pela visão beatífica. Esta foi a recompensa que os anjos bons
receberam, né, da visão de Deus mesmo, da visão do Criador, da visão beatífica. São Miguel, em especial, recebeu ali um prêmio extra, né? Porque ele foi fiel a Deus e levou os outros a voltarem para Deus. Então ele foi nomeado ali como chefe da milícia celeste, ou seja, ele é como se fosse o general geral, né? de toda a milícia celeste. Então, o que difere os anjos maus dos anjos bons é a visão beatífica, é Deus mesmo. Mas os anjos maus, o demônio, ele tem certo poder para nos desviar da graça de Deus. Uma pergunta óbvia que poucos conseguem responder. Quem é o autor do pecado? Quem foi que inventou o pecado? Quem foi que criou o pecado? O pecado, ele é angélico. Foi uma criação angélica. Foi o demônio quem criou o pecado. O demônio, ele odeia a Deus. E odeia, consequentemente, a criatura dileta de Deus, que somos nós. Então, um dos motivos pelo qual Lúcifer odeia tanto a humanidade, o ser humano, é porque Deus, sendo Deus, se fez homem, não se fez anjo. E ainda mais, além de se fazer homem, ele nasceu do ventre de Nossa Senhora, né? De um ser humano. Então, Lúcifer, ele odeia extremamente Satanás, o demônio, ele odeia extremamente a humanidade. Então, também como odeia Deus. Então, tudo que ele puder fazer para ofender a Deus através da sua criatura dileta, ele o fará, como a criação do pecado. Você sabia disso? Que o pecado é uma criação angélica? Pois bem, é obra do demônio para fazer com que o ser humano ofenda a Deus. Claro que o ser humano, Adão e Eva, eles caíram no pecado somente pela sua vontade, ou seja, eles decidiram cair, eles decidiram desobedecer a Deus naquele momento. Mas claro que teve a influência, né, o convencimento de uma criatura extra naquela situação, naquela ocasião. Mas não tira, de certa forma, a culpa pelo mau uso da vontade de Adão e Eva. Mas o criador do pecado é o demônio. Então o pecado ele é uma criação angélica. E essa é a missão do demônio. Eles não têm influência, por exemplo, sobre as nossas ações enquanto à vontade. Eles não podem induzir nossas vontades, induzir nossa inteligência. Não podem. Eles não podem, por exemplo, alcançar nossa alma diretamente. Não podem. Por isso que eles estão à nossa observação constantemente. Eles são inteligentíssimos, são anjos, são inteligentíssimos. Então ele fica à espreita, ouvindo, né, algum modo que que eles consigam fazer com que nós ofendamos a Deus. Então é uma briga. A vida espiritual ela é uma luta, porque nós lutamos contra o mundo, contra o demônio e contra nós. Então esta luta contra o demônio, diretamente falando, é uma luta de certa forma difícil, porque estamos lidando com uma criatura que são superiores a nós. Entendem? Superiores a nós. Né? Mas como diz São Paulo, quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada. Nem tribulação, nem angústia, nem nada. Depende apenas de nós mesmos. E de certa forma, o demônio, eles é tão engraçada a pedagogia de Deus, que o demônio, de certa forma, ele é forçado a servir a Deus. Porque se a missão deles, né, se o objetivo deles
dentro da vida espiritual, o objetivo deles é fazer com que nós ofendamos a Deus, que nós, de certa forma, rompamos a nossa amizade com Deus e percamos assim a salvação eterna e caiamos na condenação eterna. Quando isso não acontece, ou seja, eles tentam, o demônio tenta, os anjos maus tentam, eles proporcionam ocasiões, meios para que nós caiamos no pecado e ofendamos a Deus. Mas quando isso não acontece, e pelo contrário, nós não nos afastamos de Deus, mas nós ali, pelo sim a Deus, pelo não ao pecado, nós abraçamos a Deus, dizendo não ao demônio, nós nos santificamos. E quem dá essa força? E quem dá este meio? Claro que tem a influência do Espírito Santo, claro que tem Nossa Senhora em a maior parte, mas também tem a parte do nosso anjo da guarda, que nos ilumina. Por exemplo, quando você está caminhando e existe alguma ocasião de pecado que você, entrando nessa ocasião, certamente você vai cair. Quem é que sopra na sua consciência? Quem é que lhe diz ali, tome cuidado, que isso é mais forte do que você, desvie do caminho? É o anjo da guarda. É o santo anjo. Eles nos iluminam contra os perigos que o demônio, que Satanás ponha, coloque em nosso caminho. É um livro muito excelente para que vocês possam ler aí, uma recomendação ótima para que vocês se aprofundem neste campo angélico. É um pouco extenso, mas vale a pena vocês estudarem durante a vida, durante alguns tempos, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. No tomo 2, 3, ele vem abordando sobre a questão dos santos anjos. Não é ele todo, mas uma parte dele. Cerca de 300 a 400 páginas que ele aborda e trata somente desse tema. Quando você lê, você se aprofunda e você fica admirado com Deus, Você se admira, você fica apaixonado pela criação de Deus, de tão perfeita que é. Então vale muito a pena. São poucas as coisas, claro que nós vamos somente conhecer os anjos em sua perfeição, apenas quando chegarmos no céu. Ali vamos conhecer de fato quem são eles. Mas o que nós temos hoje de conhecimento acerca dos santos anjos está nesta coleção de livros, na Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Com a graça de Deus, estaria ainda publicando o livro, é um livro catequético sobre a questão dos anjos, tudo aquilo que aborda os temas angélicos de forma completa, tudo aquilo que nós podemos entender sobre a questão dos anjos. Se Deus quiser, ainda estarei publicando. Estamos só nos caminhos finais para a edição deste livro. Pois bem, peço a oração de vocês para que isso possa de fato acontecer. Mas os anjos, eles possuem esta parcela que colabora diretamente com a nossa santificação e, consequentemente, com a nossa salvação. Certo? Então, os demônios, eles, sem até mesmo querer, acabam servindo a Deus e servindo a nós mesmos. Quando nós recusamos as suas tentações, nós nos santificamos. E eles param de tentar. Porque eles não são bestas, não são bobos. Eles não são bobos, por quê? Eles sabem que se nós estamos nos santificando com aquela tentação, eles têm que parar, têm que partir para outra. Porque ali eles já sabem que a gente venceu. Claro que a nossa luta vai ser durante toda a vida. Santa Teresa de Jesus, antes dela morrer mesmo, ela já disse que já havia vencido o mundo e vencido o demônio. Ela dizia que a mosca, que a mosca no cafezinho dela ali incomodava mais ela do que o demônio. Então você vê o grau de santidade aí,
Mas esta é o nosso objetivo, de vencer o mundo, vencer o demônio, para o combate final, que é contra a nossa própria carne, que é o mais difícil, né? Pois bem, mas na vida espiritual, existem os anjos que querem nos derrubar, nos afastar de Deus, porque odeiam a Deus e sabem que a maior ofensa que é causada a Deus é quando nós, seres diletos de Deus, perdemos a amizade por causa do pecado. Lembrando que o pecado é uma criação angélica, né? Foram os demônios que criaram. Então, nós precisamos seguir o exemplo de São Miguel Arcanjo. Em meio às dificuldades, às provas, às tentações, sempre dizer, quis ut Deus, né? Quem como Deus? Não existe ninguém como Deus. Né? Sempre fixar nossos olhos a Deus, porque a Ele, a Deus mesmo, deve ser a correspondência da nossa natureza, que está no conhecimento, no amor e no serviço a Deus mesmo, né? A Lu, ela fez um comentário aqui. Ela disse, como fazer para que o nosso anjo da guarda fique bem próximo, uma vez que nos afastamos dele? Já senti até que meu anjo da guarda estivesse bem zangado comigo. Pois bem, nós precisamos sempre manter este apego para com o nosso santo anjo da guarda. Em que sentido eu posso dizer o apego? No sentido de vivermos na graça de Deus. Sempre que nós estamos na graça de Deus, nós estamos colaborando para com a missão confiada ao anjo da guarda, que é a nossa salvação. Então, como eu disse no princípio, os anjos eles não possuem sentimentos, então eles não ficam zangados, né? não ficam bravos, né? E não tem esse tipo de sentimento. Mas se torna mais difícil o cumprimento da missão dele para com a nossa salvação quando nós nos afastamos de Deus. Então, quando estamos no pecado, como estamos distantes de Deus, estamos mais próximos dos demônios, dos anjos maus. E quando estamos na graça de Deus, estamos mais próximos dos anjos bons, ou seja, do nosso anjo da guarda. Então, se estamos na graça de Deus, os santos anjos da guarda, eles colaborarão em tudo para que nós alcancemos o grau máximo de santidade, que na via unitiva. Então, o que nós devemos fazer é colaborar com a missão dele. E colaborando com a missão do anjo, do santo anjo, nós estaremos também colaborando conosco mesmos, porque a missão deles é a nossa salvação. José Henrique colocou uma pergunta: os anjos leem nossos pensamentos? Não. Os anjos eles não leem nossos pensamentos. Os anjos, eles ouvem. Eles sabem o que nós pensamos, em que sentido? Pelas expressões físicas nossas. Por exemplo, eu sei que tal pessoa não gostou do que eu disse de simplesmente olhar para ela. O olhar de rejeição fica expressa em sua face. E você sabe que ela está pensando sem você ler o pensamento dela. Então os anjos eles não podem ler nossos pensamentos. Eles ficam à espreita ali através das nossas ações. Então eles tentam ou nos ajudam. Entendem? Então eles não leem nossos pensamentos. Os anjos, eles possuem um certo domínio sobre a matéria. Por quê? Porque os anjos, eles são seres superiores. Então, vamos ao exemplo aí do corpo maior que atrai o corpo menor. Então, eles têm certo domínio sobre a matéria. São seres espirituais muito superiores e elevados a nós. Então eles possuem certo domínio sobre a matéria. Vemos claramente, por exemplo, na possessão demoníaca, ou na possessão angélica, que também existe, como aconteceu até inclusive com Santa Joana d'Arc. Mas Santa Antônia de Dastônaco também. Se Deus quiser, na próxima semana vamos falar sobre
os anjos na história da igreja, né? Os anjos dentro da vida, da relação com os santos, as experiências que os santos tiveram com os anjos. Ainda estamos falando da natureza, né? De como agem, de como são as suas ações para com o homem. Semana que vem partimos para o próximo passo. Então, na possessão demoníaca, ou na possessão angélica, ou seja, as duas são possessões angélicas, mas uma é pelos demônios, anjos maus, e outras pelos anjos bons. Mas vemos aí um certo domínio sobre a matéria. Então os anjos eles possuem esse domínio sobre a matéria. Mas eles não podem saber o que estamos pensando aí. Só sabem quando nós expressamos. E claro, são mentirosos. Vemos aí em rituais de exorcismo que o demônio ele diz, né, ela está tentando fazer tal coisa, né, está pensando tal coisa, está falando tal coisa. Então ele é o pai da mentira, ele convence, ele mente. Ou ele já escutou tal pessoa falando, mas ele não consegue ter acesso ao nosso pensamento. Mas, além, eles não têm acesso à nossa alma, eles não podem sujar a nossa alma. Eles podem induzir-nos, através da nossa vontade, cairmos em pecado e assim ocorrer esse sujar, né, da nossa alma, através do pecado. Mas na possessão demoníaca, a pessoa ela não sofre na alma. Ela sofre no corpo, claro, mas ela não sofre na alma. A alma dela é intacta. Até porque, se a pessoa que estiver em possessão demoníaca morrer em estado de graça, ela vai para o céu. Independente do que o demônio fez com o corpo, com a matéria. Eles não têm domínio, não têm ações sobre a nossa alma, ok? Vamos responder também as outras perguntas que o pessoal fizeram no Instagram. Os anjos têm nomes? Olha, os anjos eles não possuem, claro, na sua maior parte, eles não possuem nomes individuais. Claro que existem algumas revelações particulares, uma delas é da mãe Gabriele, fundadora da Opus Angelorum, da obra dos Santos Anjos, que em um dos seus livros magnos, ela menciona, né, alguns nomes particulares de anjos, mas são revelações privadas. Aquilo que a igreja tem como doutrina é que os anjos, em sua maior parte, não possuem nome. Por exemplo, meu anjo da guarda, ele possui o nome dentro daquilo que o coro dele representa. É o anjo da guarda, o servidor individual do homem. Então é assim que o anjo é reconhecido. Os únicos nomes que sabemos através das Escrituras, que se refere a um ser individual, um ser angélico individual, são os 3 arcanjos e Lúcifer. Né? Vimos claramente as citações de São Gabriel, São Rafael. São Gabriel vemos no livro de Daniel e também no livro de São Lucas. Vemos também São Rafael no livro de Tobias e vemos São Miguel. São Miguel já é mais vezes citado nas Sagradas Escrituras. Vemos em Daniel, 3 vezes em Daniel. Vemos uma vez nas cartas de Judas Tadeu. É apenas um capítulozinho, é só uma carta pequena. Né? Vemos ali no versículo 9, se eu não me engano, de São Judas Tadeu. E depois em Apocalipse 12, onde narra ali a batalha do céu. Então, estes são, e Isaías faz referência a Lúcifer também, Jeremias também. Então, mas estes são os únicos anjos individualmente nomeados nas Sagradas Escrituras. Os outros fazem referência a coros. O que nós mais vamos ver falar dos coros são os coros dos querubins, mais vezes citados nas Sagradas Escrituras. Ok? Então, e todos os outros nós encontramos ali nas Sagradas Escrituras.
uma boa parte deles vemos em São Paulo. As virtudes vemos em São Paulo, as dominações, potestades, principados, vemos tudo em São Paulo. Ok? Vai acabar aqui, já vou iniciar novamente.